Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma resenha de mercado número 35. Eu ao lado de César Casolari. Tudo bom, Boa noite, professor? César. Tudo certo. E semana bem agitada aí para quem tá olhando para os investimentos, tá se descabelando um pouco aí, tá vendo que o Ibovespa aí passou ali dos 129, né? Já tá caindo forte. A gente vai explicar um pouquinho aqui de tudo isso, o contexto, não só Brasil, o que tá acontecendo lá fora também. E para a gente não perder o costume, vamos falar primeiro sobre os Estados Unidos. E notícia já de hoje, né? O Fed manteve então a taxa de juros e o motivo disso é porque está tendo uma melhora ali na inflação, mas ainda uma melhora bem limitada e não é tão convincente ainda, né, César? O que está acontecendo por lá? Pois é, o Fed resolveu manter a taxa de juros entre 5,25 e 5,50, era mais ou menos, era o nosso esperado aqui, acho que todo o mercado esperava. Na verdade, no começo do ano, essa seria a reunião que muito provavelmente teria uma baixa na taxa e menos provável, mas também altamente provável que ela teria que começar em março ou maio, né? Não aconteceu. Quem acompanha aqui sabe que os dados dos Estados Unidos vieram muito ruins no primeiro trimestre e agora eles começam a dar um sinal de leve melhora, mas mesmo assim, alguns ainda são sinais mistos que a gente fala, né? Numa forma geral, alguns vêm bons, outros vêm piores, aí no mês seguinte troca e tal, que é o que mais ou menos a gente tem aqui agora nessa semana, que a gente tem duas notícias ruins e uma boa. A primeira é o índice de gerentes de compra, aquele que a gente gosta de falar, né, que são entrevistas com os gerentes de compra de um instituto chamado Institute for Supply Management, não manufatureiro, né? Ele subiu para 53,8 em maio, saindo de 49,4 em abril. Ou seja, ele aumentou bastante, saiu do terreno contracionista, foi para o terreno expansionista. E isso é uma notícia que para os Estados Unidos, né, para a produção em geral é boa, mas para o que o Fed busca e o que a gente está acompanhando aqui não é muito boa. Foi publicado na sexta-feira nos Estados Unidos o relatório sobre o Non-Farm Payroll, né, que são as vagas de emprego não Agrícolas. agrícolas, que mostrou a criação líquida de emprego de 272 mil vagas, bem acima do esperado, 180 mil. De novo, uma ótima notícia para quem está procurando emprego, para a economia americana, mas ruim para o Fed, para o objetivo do Fed, que tem uma retração nesses indicadores. Porque que acontece, né? Se a gente tem uma criação líquida de empregos muito acima do esperado, e lá eles já têm uma taxa de desemprego baixa, isso aumenta o salário das pessoas. E aumentando o salário das pessoas, eles têm mais dinheiro para gastar. Isso vai pressionar a inflação em breve, né? Que é o que o Fed, justamente o que o Fed não quer. Então tem que criar menos emprego para ter menos massa salarial, para reduzir um pouquinho a inflação, para poder começar a queda de juros. Lembrando que, diferentemente aqui do Brasil, o Fed tem, além do controle inflacionário, ele também tem o controle de vagas de emprego. Ele é a meta. A meta, né? Isso. Os membros do Fed revisaram para cima as projeções de inflação para 2024, né, de 2,4 para 2,6, sendo que a meta é 2. E a estimativa do núcleo da inflação sobe de 2,6 para 2,8 no final do ano de 2024. O Fed continua vendo um crescimento ali de 2,1 no PIB americano para 2024 e uma taxa de desemprego por volta de 4%. Tudo isso são notícias ruins para essa expectativa nossa de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas a inflação do CPI veio abaixo do esperado agora no mês de maio, veio zero, né? O esperado era 0,1, ou seja, no mês ele começou a cair, mas ainda ali está por volta de 3% no ano, o que o Fed considera uma taxa muito alta, por isso a taxa de juros lá foi mantida nessa reunião do Fed de hoje, 12/6, Dia dos Namorados. Ó, tá vendo? Aproveitar, o pessoal já dá para aproveitar agora, já pode começar a gastar agora, então. É importante lembrar também que essa questão inflacionária não impacta somente os Estados Unidos, né? Então ela tem impactado um pouco menos aqui no Brasil, que já passou um pouco dessa fase, apesar de que ainda está muito no radar aqui, é muito importante que a gente tenha isso controlado, mas também saiu notícia importante sobre isso lá na China, né? Pois é, a China, a gente tem duas, né? É o preço ao consumidor e ao produtor. Na China, o índice de preço do consumidor aumentou em 0,3% em maio de 24 comparado com 23, né? Comparado com o ano passado, que foi a mesma variação que a gente observou lá na China em abril, 0,3 positivo.
e que o resultado que veio um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, que era 0,4, nesse sentido, né, é bom para a China. Enquanto isso, o índice de preço ao produtor se manteve em menos 1,4, aquela deflação que a gente vem falando. Então, a pressão na China é um pouco diferente da que a gente tem aqui no Brasil e que os Estados Unidos também está passando. A Europa, a gente vai falar em breve, mas a China também tem uma pressão lá deflacionária, né? Eles estão com um problema de demanda, principalmente o setor imobiliário e tal. O governo está fazendo aquele esforço tremendo para o PIB bater lá nos 5%, mas uma inflação de 0,3 para o consumidor não é ruim para eles, né? Contanto que no começo do ano eles tiveram deflação em todos os indicadores, né? E agora está tendo uma leve inflação, ou seja, eles estão conseguindo ficar ali num terreno relativamente bom em relação a isso. Na China, né, a gente está vendo uma coisa que era pouco provável, né? Tem uma inversão ali de expectativas, né? Enquanto a velocidade para os Estados Unidos era uma, para a China era outra, e para a zona do euro Exato. era esperado que tivesse uma demora muito maior para que a economia começasse a voltar, e não foi o que a gente viu, né? A Europa começou a antecipar ali a queda de juros muito antes dos outros lugares, né? Só perdeu pra gente, né? Que a gente começou ano passado. Mas agora finalmente chegou a redução de juros ali na zona do euro. O Banco Central Europeu resolveu reduzir as taxas de referência em 0,25 pontos. Então ele iniciou esse ciclo de flexibilização monetária, dado todos os dados que a gente vem acompanhando aqui, um PIB relativamente baixo, a inflação voltando para a meta, bem próxima da meta, na maior parte ali da zona do euro. O Banco Central Europeu tinha subido a taxa de juros pela última vez em setembro de 23, né? Então ficou aí 8 meses praticamente aguardando para começar a voltar a fazer esse retorno com a taxa de juros. Foram 5 reuniões seguidas de manutenção de taxa e a decisão anunciada foi quase unânime, apenas um membro votou contra essa diminuição de juros. E lembrando que a Europa eles consideram 3 taxas de juros, né? Aqui a gente tem taxa de redesconto, não sei o que a gente não fala muito, mas lá eles consideram essas 3 aí. A taxa de empréstimo, de redesconto e... Putz, agora esqueci a terceira, sinto muito, mas são 3 taxas ali básicas da economia deles. Todos foram reduzidos em 0,25. Então eles já começaram aí, então, das zonas mais importantes do mundo. A China está mantendo faz tempo, né? Os Estados Unidos está mantendo também faz tempo, e a Europa agora começou a reduzir as taxas. Vamos ver, parece que é um bom sinal aí para a economia mundial. Depois o editor põe aqui embaixo na legenda, né? Qual que é a última parte dos juros. Eu não anotei, mas é só uma curiosidade também. Legal. E na Argentina também a gente viu que o mercado caminhava para uma expectativa com o Milei. O Milei mesmo tentou fazer algumas coisas, aí vai para o Congresso, volta, e fica aquela bagunça, né? Mas que agora a lei de base chega para votação no Senado, finalmente. Né? Pois a lei de base finalmente chegou, está sendo votada, está sendo debatida agora, nesse momento, né? Tem bastante protesto lá na frente, acabei de ver um vídeo aqui do pessoal virando um carro e tacando fogo nele. Então a situação lá é bem complicada, né? A lei de base é a lei ônibus, que a gente falou bastante aqui, bem reduzida, né? Que depois a gente batizou de lei Kombi, eu acho, lei e já saiu da Câmara dos Deputados, foi aprovado de forma geral, chegou agora no Senado, e lá tava um placar de 35 a favor, 34 contra, com 3 indecisos, né? Então, quem fizer 37 ganha, né? Quem fizer 37 leva. Se for a favor, a aprovação da lei geral, ela volta para a Câmara para depois ser aprovado ponto a ponto. Então, assim, o que o Milei queria até maio já passou bastante. Então, pode ser que se arraste por muito mais tempo, né? Vamos ver, semana que vem só que a gente vai poder falar aqui o resultado da aprovação ou não, né? Até o momento que começou aqui não tinha acontecido nada, mas o ponto ali que o Milei precisa. Se ele quiser continuar fazendo as reformas que ele quer fazer, essa lei tem que ser aprovada e ele precisa desses 3 votos aí, ou de pelo menos 2 desses 3 votos dos indecisos, ou virar alguém, não sei. Mas é uma situação bem complicada mesmo assim, muito protesto. Tem uma oposição forte lá, né? Tem o partido da Kirchner, está inteiro votando contra, já são muitos votos, mais de 20 votos aí, que imbutáveis. Dentro do partido de apoio que compõe a base do Milei, tem gente também que está votando contra. Então é uma situação difícil lá. Vamos ver qual que vai ser o resultado em breve.
Legal. Aqui no Brasil também a gente tem bastante novidade, muita coisa acontecendo aqui. A gente falou muito tempo sobre o Brasil tá brigando ali sozinho, né? Era uma guerra individual e a gente conseguiu perder de WO, graças aí principalmente às incertezas que o governo tem trazido, não tem se comunicado muito bem. A gente já sabia um pouco do perfil do governo com base no governo anterior, né? Do Lula e da Dilma, que o governo do PT ele acaba fazendo muito embate, tentativa e erro, fala alguma coisa para ver que o mercado vai reagir, depois volta atrás. Então, o problema disso daí tudo é que isso traz incerteza para o investidor, principalmente para o gringo, o cara que está ali fora, que tem possibilidade de fazer outras coisas, né? Aqui no Brasil a gente acaba sendo um pouco mais limitado, mas quem está de fora tem opção de vir ou não. Então, tem invertendo um pouco que a ordem, né? Até estava dando uma olhada aqui para ver onde a gente ia falar, porque tinha um ponto que é bem relevante, que tem muita gente perguntando agora, para onde que vai o dólar, né? O dólar a gente está vendo aí, tinha uma expectativa de ir para uns de 4,80 até uns 4,60, né? Isso para o começo do ano. Hoje a gente está vendo o dólar bater aí 5,41, né? Então assim, a gente está batendo recorde aí no dólar, porque geralmente, de forma bem simplista, o dólar está subindo porque não está entrando dólar, está saindo mais dólar do que está entrando. E o governo tem mostrado assim, até mesmo internamente, a gente viu ali agora que no sul ali teve um leilão de arroz para poder compensar ali a questão do Rio Grande do Sul, da tragédia que aconteceu ali, e vimos que teve vários problemas ali já de gestão. Então, e agora inclusive voltar atrás, vão ter que refazer algumas coisas. Só que não só isso, né? A parte dos tributos ali que o governo está tentando arrecadar de qualquer jeito, valores para poder aumentar a receita e não precisar diminuir o gasto, para pelo menos compensar ali no fiscal. A gente viu que tem uma questão tributária que a gente vai ter problemas com a importação, com a exportação da nossa soja para a China. E a China parou de comprar agora, não parou não, né? Mas diminuiu muito aqui o ritmo com o Brasil, que era um dos principais produtos que a gente exporta para a soja. Tem muita coisa que a gente exporta para lá, além de ferro, enfim, tem vários commodities que a gente manda para lá, proteína animal. Só que soja sempre foi um dos produtos mais relevantes para isso. E a China agora está comprando do arquirrival dela ali, os Estados Unidos, porque não sabe o que vai acontecer aqui com o Brasil. E aí, obviamente, diminuindo as exportações, né, que a gente consegue fazer para China, para Estados Unidos, para vários outros lugares, mas a própria Argentina ali, a gente está com alguns problemas nesse sentido. Então, a gente parando de exportar, para de entrar dólar. E aí, mais um motivo, se já não bastasse a questão de investimentos financeiros mesmo, né, que os Estados Unidos está com uma taxa de juros elevada e aí os outros países preferem mandar para os Estados Unidos, mesmo que vai ganhar um pouco menos, mas para não correr tanto esse risco aqui. Agora a gente vê que essa diminuição da exportação também faz com que o nosso dólar suba, né? Pois é, aconteceu o que a gente batizou aqui de o fim das ilusões, né? O Brasil, durante o ano inteiro passado e o final do ano, acompanhou bem próximo o mercado mundial, né? Quando o dólar caía frente às moedas, aqui ele também caía. Quando tinha aumento de capital estrangeiro nos países emergentes, a gente acompanhava esse movimento. Quando a inflação no mundo estava caindo, a nossa também estava caindo. Quando as curvas futuras de juros estavam subindo, as nossas subiam. Quando a deles caíam, as nossas caíam também. Então a gente estava meio ali surfando uma maré ali junto com o mundo. De repente, né, principalmente do começo desse ano para cá, a economia mundial está indo por um caminho e a gente pegou outro caminho completamente diferente, né? A gente descolou do mundo em vários indicadores aqui de mercado, né? A bolsa hoje foi um exemplo, estou falando de hoje, mas o ano inteiro. Hoje a bolsa caiu acho que 1,50 da última vez que a gente olhou ali, perto das 5 horas. E no mundo inteiro ela subiu, na maioria dos países ela subiu. O dólar hoje estava caindo frente a todas as moedas, né? O índice DXY, que é o índice que a gente acompanha aqui de uma cesta de moedas. E aqui no Brasil o dólar subiu, né? Bateu 5,41, chegou a bater 5,42, mas depois voltou um pouco. A inflação no mundo inteiro, a gente acabou de ver aqui, está recuando, e no Brasil a gente vai falar logo mais aqui, ela voltou a subir no primeiro trimestre, voltou a subir agora em abril também, que foi o que está fechado agora, o IPCA. Então a gente se descolou ali em algum momento no primeiro trimestre, agora estamos chegando no final do segundo já, né? E houve esse descolamento do Brasil com o resto do mundo, né? A gente não está mais caminhando para onde as outras economias, para onde a gente estava caminhando e para onde as outras economias estavam caminhando, principalmente nesses indicadores. A bolsa está muito próxima de devolver tudo que a gente recebeu ano passado
de investimento aqui, está muito próxima de devolver. Saída grande de valores aqui da nossa bolsa, sendo que as outras, e o Brasil agora é a segunda pior bolsa do mundo. E está entre as piores moedas. E está entre as piores moedas, né? Então, e tem bolsa aí no mundo subindo, de emergente, né? De outras tudo bem, mas tem bolsa emergente no mundo subindo e a nossa está caindo. E hoje a gente perdeu o patamar de 120 mil pontos, né, na bolsa. Abrimos o ano com 135 mil. Conseguimos segurar muito tempo ali, 127, 125, mas de repente, principalmente agora nas últimas 2 semanas, o movimento foi forte de saída e venda. E não tem mais dinheiro aqui para segurar, né? Quem tinha que comprar já comprou e agora ficou meio ruim de comprar, então o índice veio bem para baixo. A China começou a voltar, né? Teve um problema na bolsa bem forte, bem relevante, mas esse ano já voltou a recuperar. A Índia está vindo super bem, México vindo bem, a Argentina está conseguindo ir bem e a gente está conseguindo aqui ficar para trás. Está aparecendo, você falou, né? De pegar caminhos opostos, tá aparecendo agora o filme lá do Velozes e Furiosos, né? Cada um indo para um lado ali. E a tendência é que isso não pare. Enquanto o governo não se mostrar ali eficiente, não se mostrar com pulso firme, até mesmo quando o próprio ministro Haddad ele toma uma decisão, fala alguma coisa ali e que tem alguma lógica, depois ele volta atrás porque tem um desalinhamento com o governo. Então, esses desalinhamentos são péssimos para o investidor, né? Que o maior problema não é a volatilidade, o maior problema é a incerteza. Então, quando você não sabe para que direção vai, o que vai ser feito, você não suporta passar por aquela volatilidade porque você não sabe qual que é o longo prazo disso, né? Então, a gente sabe que no curto prazo sempre vai ter volatilidade, mas agora quando você tem uma incerteza muito grande, você não tem como se planejar e projetar alguma coisa com mais certeza, né? Pois é, isso está sendo refletido nos índices aqui da nossa economia real, né? Como eu disse, o IPCA subiu 0,46 em maio contra abril, bem acima das expectativas. A média dos núcleos de inflação aumentou 0,39, também acima da expectativa. E a inflação de serviços continuou muito acima da meta, está em 3%. E não se vê alívio nos próximos meses. Por quê? Porque o nosso mercado como eu disse lá na parte dos Estados Unidos, o nosso mercado de trabalho continua muito aquecido, né? Eu lembro que a gente falou aqui recentemente que é o índice do desconforto, né? A gente estava com o índice do desconforto mais baixo, ou seja, a soma da inflação com a taxa de desemprego era o mais baixo possível. Baixo desemprego, muito salário. A gente consegue rapidamente suprir via produção o que está faltando, já que a gente tem uma demanda alta, mas em termos de serviços, a gente não consegue aumentar tanto assim, tão rápido a oferta de serviço frente à demanda. Então, o serviço, ele automaticamente o preço sobe, né? Tem coisas que a gente não consegue importar também, por exemplo, serviços que a gente não consegue importar. Então, isso já mostra que tem um superaquecimento ali, um aquecimento bem acima da média ou do que a gente estava esperando. Uma outra coisa que a gente acabou vendo hoje aí é que já está sendo precificado na curva futura para a próxima reunião do Copom um possível aumento da taxa de juros. A gente estava há 2 reuniões atrás, era uma perspectiva de queda de 0,50 por mais algumas reuniões. Na última a gente já teve só 0,25 e agora a curva futura de juros já precifica um valor maior de Selic na mesma data de vencimento que a gente vai ter a próxima reunião, semana que vem. Além da inflação, tem que lembrar que, novamente, eu estou culpando bastante o governo, porque realmente a culpa principal é do governo. Então, quando o Banco Central ele vem falar que vai manter a taxa de juros, a melhor coisa que o governo tem que fazer é vir se pronunciar e falar: estamos do lado do Banco Central, estamos querendo cumprir isso e vamos fazer o possível para poder trazer a inflação para a meta e fazer o possível para ter isso dentro do nosso controle. Mas, ao invés de fazer isso, ele prefere bater e falar que o Banco Central tem que abaixar a taxa Selic, os juros, e começa a fazer isso forçado. Isso pressiona ainda mais a incerteza, que eu estava falando. A taxa Selic que o Banco Central determina, ela é de curto prazo, que serve para um dia. Essa é a definição, é a meta. Ou seja, a meta ela funciona para um dia, não funciona lá para frente. Agora, quando ele vem e começa a trazer mais esse tipo de situação, ele faz com que a curva, a expectativa lá dos juros, da inflação lá na frente, aumente ainda mais, e aí, por isso a taxa de juros, consequentemente, ela também tem que subir. Então, além de todas essas questões na economia em si, o próprio desalinhamento, as próprias falas do governo têm prejudicado muito forte essa inflação e a direção da taxa Selic.
É importante notar que dentro do Banco Central a gente tem uma indicação de um diretor do Banco Central que veio desse governo, né? Ele trabalhava no Ministério da Fazenda, ele foi para o Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, e ele reconheceu ontem que o processo de desancoragem das expectativas inflacionárias, o que significa isso? É como o Banco Central consegue coordenar as expectativas inflacionárias junto com o governo, dado que as taxas de inflação explodiram ali desde maio, coloca a autoridade em posição mais complicada para a condução de uma política monetária daqui para frente, né? Segundo ele, não cabe ao Banco Central explicar as razões. E olha que é um cara alinhado com o governo. Então não cabe ao Banco Central explicar as razões. A nossa função como Banco Central é reagir, ainda que não se consiga estabelecer de maneira clara e objetiva os motivos. Ele ainda falou que a função do Copom é colocar a taxa de juros num patamar restritivo o suficiente para provocar a convergência da inflação à meta, ou seja, nesse ponto ele está concordando com o Roberto Campos Neto, né, que é o presidente, né? E ele ainda afirmou que há sempre uma variação entre 9 pessoas no Copom, que é a quantidade de pessoas que compõem o Copom. Vejo muito valor no consenso, não só agora, mas em qualquer momento. É mais difícil errar em 9 do que errar sozinho, ou seja, ele está dando um sabão, né? Quem nunca levou da própria mãe um sabão, ele está dando um sabão no governo, né? Ele está dizendo ali, a gente é reativo, não nos cabe falar qual é o motivo, ou saber qual é o motivo, mas reagir a isso. Isso é uma declaração muito forte de um cara que estava alinhado com o governo até há pouco tempo e é um dos mais cotados para substituir o Roberto Campos Neto no ano que vem, quando acabar o mandato dele esse ano. Talvez seja até um pouco por conta disso que ele tá falando isso, porque ele sabe que possivelmente vai ser ele e ele vai acabar pegando uma bucha gigantesca. É possível até que ele desista, tá, gente? Então é possível que algumas pessoas não queiram assumir essa função, dependendo do andar da carruagem, porque se já tiver indo para um caminho de desastre e ainda pegar um governo que em tese é quem é o padrinho ali dele dentro do Banco Central, isso vai fazer com que pressionem ele a fazer algumas coisas e ninguém quer ser marcado como uma pessoa que descarrilhou o trem, né? Pois é, e para exemplificar isso, nessa confusão que tem acontecido aí, principalmente na parte fiscal ali do governo, de tributação, né? A gente vem falando que o governo tem aumentado bastante a arrecadação, bem acima da inflação, mas também tem aumentado bastante o gasto. A gente ainda tem superávit, mas essa semana o governo soltou uma MP que bagunçou o sistema tributário brasileiro, né? Eles soltaram uma MP, teoricamente veio da Fazenda, o Lula assinou a medida provisória, que tinha efeito imediato, foi lançada na sexta-feira da semana passada, e ela proibia as empresas de utilizar os créditos que ela tinha, créditos tributários de PIS e COFINS, para compensar outros impostos, né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. A empresa paga adiantado o PIS e COFINS e usa esse crédito que ela tem para compensar outros impostos que ela tem. Só que existem setores do Brasil, principalmente o setor exportador, que paga o PIS e COFINS e usa o crédito para outros impostos, porque ela é isenta de PIS e COFINS. Então ela pode usar esse crédito para outros impostos. Essa medida provisória simplesmente proibiu você de usar esses créditos de PIS e COFINS para outros impostos. Então vai ter gente ali que obviamente você criou um imposto novo, principalmente para alguns setores que eram isentos de PIS e COFINS, mas faziam esse pagamento só para compensar depois. Isso foi uma bagunça. Todo o setor de empresários do Brasil se sentiu traído, porque a gente tem uma reforma tributária que foi aprovada, né? Um arcabouço fiscal primeiro, depois uma reforma tributária está sendo debatida e do nada, sem passar pelo Congresso nem nada, Viu uma canetada. Chega uma canetada, o Rodrigo Pacheco devolveu a MP, nem vai apreciá-la, foi devolvida. E isso machucou demais o Haddad, né? Assim, não ficou bem para ele. Ele ainda tentou passar panos quentes, né? Ele estava viajando para Roma numa viagem de trabalho de lá. E ele disse a princípio que ninguém tinha entendido direito, que tinha que ser debatido, não sei o quê. Não foi debatido, foi devolvido. E, assim, mostra que realmente tem muita ponta solta. O governo não está andando na mesma direção e está fazendo coisas, medidas assim, que parecem desesperadas para aumentar a arrecadação de qualquer forma, para poder aumentar também os gastos, né? E o Lula está com problema de aprovação, né? A aprovação dele vem caindo bastante aqui. E a gente não sabe se é isso, se tem alguma correlação, mas parece que sim. Mais uma patetada do governo aí. E é por isso que hoje não tô passando pano, não. Hoje, botando aí que o governo realmente está causando um desgoverno aqui para o Brasil e começou a prejudicar muito a imagem do Brasil lá fora,
começou a atrapalhar os empresários aqui, que são os responsáveis por gerar emprego, e isso vira uma bola de neve, de novo, querendo aumentar dessa forma, aumentar a inflação, que é aumentar os juros, que diminui as margens das empresas, e para caminhar aí para um aumento de emprego aí, né, um aumento do desemprego, é um passo de mágica, né? É muito rápido, né? Só continuar seguindo aí que a gente vai começar a ver um grande desastre que já está contratado aí. Vamos ver se a gente consegue desfazer tudo isso que está acontecendo. Mas para a gente fechar aqui a resenha em alto estilo, né? Grande estilo para sair dessa tormenta que a gente está vivendo. Essa curiosidade hoje é porrada também. Mais uma porrada aí para falar sobre o fim do padrão do ouro negro, né? Para quem não conhece aí o ouro negro, né? O famoso petróleo. Exatamente. Então, César Casolari, traz pra gente aí. Vamos lá. Essa é uma notícia que é uma notícia atual. Aconteceu no dia 9, que foi sexta-feira, se eu não me engano. E está sendo muito pouco divulgada. E eu acho super importante a gente olhar bem de próximo para isso, porque pode ter consequências muito ruins para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só o Brasil talvez menos, mas para o mundo inteiro. Depois de 50 anos, um acordo entre Estados Unidos e Arábia, para a Arábia só vender petróleo em dólares, acabou. Acabou. Em 1972, os Estados Unidos acabou com o padrão ouro, né? O dólar não valia mais X peso em ouro, né? Quem ouviu a resenha número 15, a gente falou bastante sobre isso, volta lá, ouve a curiosidade que essa história está bem explicada. E de 72 a 74, os Estados Unidos passou o mundo inteiro, né? Teve uma guerra ali no Oriente Médio e tal. Em 74, os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia, em que os Estados Unidos forneceria proteção e armas para a Arábia, ali faria uma certa proteção ali do país contra alguns ataques, desde que a Arábia se comprometesse a vender petróleo só em dólar. Então, qualquer país do mundo que quisesse comprar petróleo da Arábia e posteriormente a OPEP, teria que comprar em dólar, ou seja, ele teria que ter reservas em dólar para comprar o petróleo. Não poderia pagar em nenhuma outra moeda, só em dólar, que eram chamados petrodólares, que eram dólares específicos para fazer essa compra. E esse acordo se encerrou dia 9 de junho de 2024. A Arábia não renovou esse acordo. Estava um pouco chateada porque tiveram alguns ataques ali dos Houthis, que a gente falou bastante, que os Estados Unidos não fez muito para ajudar ali nessa questão. Essa parte também já devia estar meio obsoleta, talvez por causa dos Estados Unidos, não sei, a gente não sabe direito o que aconteceu. Não foi muito divulgado, mas simplesmente não foi renovado esse acordo. Agora a Arábia está livre para escolher qual moeda que ela vai receber para vender o petróleo. Muito provavelmente vai continuar recebendo muito dólar, isso não tem a menor dúvida, né? Não vai da noite para o dia, o dólar ainda é a grande moeda do mundo. Só que tem um senão, né? A Arábia ela tinha aceitado participar de um projeto que chama M-Bridge, é uma M pequenininho e Bridge de ponte em inglês, que é um projeto que tenta integrar os bancos centrais através de um Pix internacional, né? Que eles fazem transação entre eles a partir de uma moeda digital. E a Arábia simplesmente entrou nesse projeto liderado muito pela China e por alguns outros países. Tem vários bancos centrais do mundo que se consideram observadores, né? Não é quem está tocando o projeto, mas a Arábia decidiu entrar, né? Que seria ali uma alternativa para os dólares, né? Um pagamento direto para a Arábia. A China tem muito interesse em pagar em renminbis, né? O petróleo da Arábia, ela já paga 50 bilhões de dólares anuais para a Arábia em média. E além disso, a Arábia ainda não aceitou, mas foi convidada a entrar nos BRICS, né, pela China. Então ela parece uma relação que está bem próxima ali da China. E o que a gente entende que pode acontecer? Assim, se você não é mais obrigado a ter dólares para comprar petróleo, você pode combinar ali com a Arábia para pagar na moeda que você ou tem mais ou é a sua própria moeda, principalmente euro e renminbi, né? Também não acho que a Arábia vai aceitar reais ou pesos argentinos, mas cria uma grande dificuldade ali para o dólar nessa questão. Obviamente não vai ser, né, no curto prazo, mas existem vários sinais aqui e ali na economia, e esse é um grande sinal que o dólar está perdendo força, né? E a China está conseguindo impor ali o modo dela de trabalhar, de fazer comércio. E vamos ver o desdobramento disso, mas foi uma derrota para o Biden, né? Foi uma derrota para os Estados Unidos
muito grande isso, perdeu ali uma fonte de facilidade para eles, né, em todo mundo querer dólar, todo mundo querer o título dos Estados Unidos, logo no momento que eles estão passando por uma crise gigante, por um ano de eleição muito complicada, e com os Estados Unidos em déficit absurdo, né? Então talvez fosse o pior momento possível para isso acontecer para os Estados Unidos. Com certeza. Bom, viu que tá uma bagunça, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então isso daí que o César acabou de trazer esse momento cultural ali, você vê que tem uma relação muito forte com o movimento energético do mundo inteiro, né? Então, a gente está vendo que está acontecendo uma desglobalização agora muito forte, a gente está vendo que está ficando alguns polos, né? E com certeza aí China, Índia, Rússia estão formando ali quase que um cartel ali que vão abraçar todo mundo ali que os Estados Unidos e a Europa não der muita moral. Oriente Médio, América do Sul, África. Então a gente está vendo agora que está tendo um movimento muito forte ali de união entre esses outros países. E quem sabe agora com essa questão os Estados Unidos não seja destronado aí, né? Então, para você também evitar de ficar perdido em tantas confusões, em tantas notícias, tantos movimentos econômicos que estão acontecendo no mundo, entre aqui em contato com a gente para te ajudar a entender um pouco mais como que tudo isso interfere nos seus investimentos e como que você se planeja com base nessas informações. César, mais uma vez, obrigado. Valeu, nos vemos na semana que vem, novamente na quarta-feira às 18 horas. E até lá. Um abraço. Boa noite.